queridos professores, queridos papais, mamães, professores da escola dominical, professores de cultos infantis, para vocês que estão, né, aí trabalhando com a meninada nas células, grupos pequenos, para você que trabalha em creches, em orfanatos, seja lá onde for, desde que você se dedique a ensinar a palavra de Deus, sejam todos bem-vindos e que alegria! Agora nós começamos mais uma nova revista do programa de educação cristã continuada, que nós chamamos PEC, né? Então vamos lá, e aí nós temos a alegria de mostrar para vocês, uau, olha como tá bonita, gente, a nova revista do maternal, que vem aí como título, com esta proposta linda, João mostra Jesus como Deus. Por que João mostra Jesus como Deus? Porque nós estamos nesta revista com exclusividade nos dedicando a ensinar o Evangelho de João. Então sejam todos muito bem-vindos e é bom demais saber que Deus sempre nos dá oportunidade, nos traz ideias, vem à nossa mente, ao nosso coração e a gente não vê a hora de compartilhar com vocês. Principalmente quando a gente sabe, não é? Que tem muita gente aí colocando em prática. Na verdade, nós queremos estimular a sua criatividade para que você se inspire e faça muito mais coisas aí para a sua igreja, para o seu departamento infantil, para o seu berçário. Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos e nós vamos agora mostrar para vocês todo o material em que nós preparamos para a lição de número 1, que tem como título, você pode acompanhar aí comigo, Os Primeiros Discípulos de Jesus. E você vai encontrar esta história, este relato bíblico aqui no livro de João, no capítulo 1, nos versículos 40 ao 44, tá bom? Agora, olhe bem, vale lembrar que nós precisamos entender quem é o nosso público. Não são as crianças do berçário e as crianças do maternal, de 2 a 3 anos? Então, para elas, ao ensinar a palavra de Deus, basta você ter em mente que só é necessário um objetivo. O objetivo é aquilo que eu quero que a minha criança comece a entender. Então, o objetivo da nossa lição de hoje, os primeiros discípulos de Jesus, é que a criança, ela já comece a entender, a saber que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá então? Se você observar na próxima lâmina aí, nós estamos trazendo um texto pequenininho, um versículo bíblico que nós sempre colocamos como o tema do tópico aí, dizendo guardando no coração. Sabe qual é o guardando do coração? Que você vai ensinar para o seu bebê, vai falar para ele, seja no berço ou no seu colo, ou aí no berçário da sua igreja, você vai dizer, olha, o Senhor é o Filho de Deus. João 1:49. E aí, como é que você vai dizer, olha, o Senhor é o Filho de Deus, João 1:49, para o bebê ou para as crianças de 2 a 3 anos? Porque a criança precisa ver algo, ela está na idade do concreto, de pegar, né? Então, a gente traz a ideia, deixa eu mostrar para você. Olha, você pode fazer bonequinhos, olha só que fofinho. Gente, isso aqui é o seguinte, olha, isso aqui são bonequinhos, tá vendo? De brinquedos mesmo, você encontra em lojas por aí. Então a ideia é essa, use a sua criatividade. Você pode utilizar brinquedos da própria criança, tá bom? E você vai aí para a máquina de costura. Com feltros, com retalhinhos de tecidos aí, você pode, o feltro é muito bom para trabalhar, tá, gente? E você pode fazer as roupinhas para os bonecos, pronto, olha só, este aqui você pode, né, mostrar para a criança, sempre utilizando as roupinhas do mesmo modelo, das mesmas cores, para que a criança identifique aquele personagem bíblico que você está mostrando.
tá bom? E aí você pode dizer, ah, eu não sei, não tenho muitas habilidades com costura. Ué, você não precisa fazer tudo sozinha. Procure aí na sua igreja ou na sua família. Sempre tem alguém que tem essas habilidades, não é? E aí você pode confeccionar junto com ela esses bonequinhos. Esse aqui, por exemplo, é de feltro, olha só, tá vendo? E aí com a manta acrílica a gente enche os bonequinhos e faz a roupinha. Sempre que você mostra este personagem, olha, observem a roupinha no mesmo modelo, na mesma cor, a criança vai começar a perceber que quando você falar Jesus e mostrar este bonequinho, ela vai, você pode permitir que ela pegue, tá bom? Que ela aperte, que ela dê beijinhos em Jesus, é muito legal. E aí, você sempre mostra o personagem quando falar o nome dele. Então, a criança de 2 a 3 anos até o bebê, ele vai prestando atenção quando você vai mostrando o personagem sempre com o mesmo figurino, tá bom? Deu para entender, né, gente? E assim a criança vai percebendo, tá certo? Então, quando você mostra e diz assim, olha, o Senhor é o Filho de Deus, João 1,49, a criança vai compreender de quem você está falando, tá certo? Agora vamos lá, gente. Na nossa lição de hoje, eu quero apresentar para você os recursos didáticos da história. O que são recursos didáticos? São os materiais que você pode confeccionar, que você pode sempre utilizar. Claro, nós sempre dizemos, olha, junto com cada lição das nossas revistas, vem a lâmina, que é a folha com as figuras, tá bom? Então aqui, olha, eu já recortei, são as figuras que vão acompanhar a nossa lição, tá certo? E você vai recortar, você vai plastificar e a gente vai dando as orientações aí na revista do professor sobre os recursos didáticos. Claro que o primeiro elemento, o primeiro item que você vai sempre mostrar para a criança é a Bíblia, porque a criança precisa entender que o que você está ensinando para ela é o que está na palavra de Deus, tá bom? As figuras. Mas nós temos dois públicos, não é? Nós estamos falando de bebês para as crianças do berçário, não é? As crianças de um aninho e meio, por aí assim. E as crianças do maternal que vai até os 3 anos. Bom, com essas crianças é muito gostoso, é muito fofo trabalhar com essa turminha. E aí nós trazemos como a sugestão, já que nós vamos falar na história de hoje de Jesus e os seus primeiros discípulos, aí olha só que legal que eu trago para vocês. Primeiro, o tapete pedagógico. O que é um tapete pedagógico? É isso aqui, olha. Você faz de feltro, é um pedaço de feltro, mas se você tiver aí na sua casa, você tiver tecidos, pode fazer com qualquer material, com papel, cartão, com folhas de emborrachado, que a gente chama de EVA, não é? É mais prático chamar EVA. E você vai colando e montando aí o seu tapete pedagógico. Por que tapete? Porque normalmente nós que trabalhamos com as crianças do maternal, é legal que o professor coloque isto no chão da sala, tá bom? Senta com eles e permita que as crianças façam parte junto com você deste cenário lindo. A criança gosta disso, ela gosta de participar. Tá legal? Então aqui está o tapete. Olha só, o que eu fiz? Eu coloquei mais ou menos de uns 60 centímetros, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Retalhos, tá bom? Eu coloquei marrom para representar e ficar bem colorido, né, gente? Essa meninada aí ama coisa colorida. Então, no espaço marrom, para representar o espaço da terra, a grama no verde, e o espaço azul para representar aqui o rio ou o mar. Então é um cenário básico, tá bom? Que você pode utilizar. Vamos imaginar que em outra história você não queira o espaço do mar. É fácil, olha só. É só você vir aqui com o espaço verde e dobrar. Pronto, já cobre o azul.
beleza? Olha só que legal. Aqui com o nosso flanelógrafo de mesa, ele já está fazendo parte como plano de fundo, não é? Aí eu recortei aqui uns pedaços de emborrachado e fiz a silhueta como a cidade para representar a cidade de Jerusalém. Olha que legal! Gente, eu sei que vocês são criativos e criativas, então vamos lá, vamos imaginar que o meu bebê já tenha, né, já comeu a sua papinha, a sua mamadeira, já está alimentado. Agora eu sento com o bebezinho no colo e aí vou mostrar para ele, olha que coisa linda, que coisa fofa. Sabe de uma coisa? Um dia, aí para os bebês você pode mostrar o bonequinho. Um dia, olha só, este aqui é Jesus, mas um dia, sabe, uma pessoa muito importante ouviu alguém falar de Jesus e ele foi conhecer Jesus. Oh, você é Jesus? Sim, muito prazer. Ah, que legal, muito prazer em conhecê-lo. E André então gostou, teve um papo, conversou com Jesus e foi chamar o irmão dele, Simão. Aí Simão veio e conversou com Jesus, olha só. E não só para os pequenininhos, para os bebês você pode contar desta forma. Você pode também colocar ele aqui e dizer, não é, que André foi até Simão. Olha, Simão era pescador. Ele gostava de peixe. Quem gosta de peixe aí, gente? Pois é. E aí ele contou, Simão, você nem sabe? Eu conheci Jesus, vem aqui. Aí a Bíblia diz que Simão largou tudo e foi lá, conhecer Jesus. Que legal. E aí ele teve um longo papo com Jesus e Jesus disse assim, olha, Simão, daqui para frente seu nome não será mais chamado Simão, mas Pedro. E eles saíram e foram embora. Que papo legal, que bom é conhecer Jesus. Oh, coisa maravilhosa. Você pode contar para o bebê história bem curtinha. Agora, para a criançada de 2 a 3 anos, senta com ela aí, né? E vamos lá, a conversa é bem maior. Mas olha só. No nosso cenário, deixa eu tirar aqui esse elemento, no nosso cenário, para que possa a criançada de 2 a 3 anos fazer parte da história com você, é legal você, professor, confeccionar alguns elementos que, aliás, já que o Evangelho de João vai tratar bastante acontecimentos de Jesus, os seus discípulos e tudo mais, você pode organizar o seu cenário com feltro ou com emborrachado. E aí eu trago aqui as ideias, olha só que legal essa árvore, gente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é tubos de linha, sabe aquelas linhas de costura que vem em tubo grande? Então, joga fora não, viu? Você encapa aí com emborrachado. Isso aqui é feltro e emborrachado, olha que legal. E esta outra árvore, ela já é um tipo, né, que eu fiz assim, olha, o tronco, costurei, deixei aqui até uma abertura, deixa eu ver onde que tá aqui, olha só, e aqui eu fui colocando a manta acrílica, dá pra ver? Tá dando aí, né? Pois é, então olha só, aí eu vou inserindo a manta acrílica e aqui eu até deixei um espaço, eu fiz, olha só que legal, ó, com retalhinhos, isso aqui são retalhos de feltro, aí e a manta acrílica você faz aí as folhagens da árvore. E você pode dizer, como é que prega isso aqui? Olha, eu já deixei a linha e a agulha e vou rapidinho mostrar para você. É só você dar uns pontinhos, tá vendo? Vai dando uns pontinhos aí e já vai segurando cada uma das folhagens. É muito prático e muito legal de fazer isso aqui. Por quê, gente? Por quê? Vou explicar. Porque a criançada de 2 a 3 anos, elas estão naquela fase que tudo elas gostam de pegar, de manusear. É o que eu falei da fase do concreto, não é? E aí aqui não tem perigo de a criança pegar, arrancar ou colocar algo na boca e fazer mal. Não tem isso, tá legal? E pronto.
você vai utilizar para várias cenas e cenários da história da nossa revista de João, ok? Feito o cenário, senta com a tua meninada aí, tá certo? De 2 a 3 anos e vamos lá à história. Nós trazemos na revista 2 personagens, 2 maneiras, na verdade, de contar a mesma história de Jesus e os seus primeiros discípulos, não é? Você pode, agora eu vou tirar os bonequinhos, você pode contar, olha, vamos lá, cadê Jesus? Está aqui, não é? Você pode contar mesmo assim, Jesus estava passando pela cidade de Cafarnaum, e aí, quando ele estava ali, as pessoas ouviram Jesus falar. E teve alguém chamado André, que André foi conhecer Jesus. Olha, Jesus, prazer em conhecer. Jesus, André teve um bom papo com Jesus, sabe? E aí, André foi e disse assim, Jesus, fica aí, me espera aí que eu vou ali chamar o meu irmão. E ele foi, chamou o irmão dele. Sabe quem era o irmão dele? Era Simão. E aqui na Bíblia a palavra de Deus diz que Simão largou tudo que ele estava fazendo e foi junto com seu irmão até Jesus. E Jesus conversou com Simão e disse, olha Simão, a partir de hoje eu vou lhe chamar não mais de Simão, mas de Pedro. Que legal, pronto, Simão ficou sendo conhecido como Pedro. E aí ele e o seu irmão André passaram a andar com Jesus, se tornaram os ajudantes de Jesus. E no outro dia, a Bíblia diz que Jesus foi também andando por Jerusalém, encontrou outra pessoa e o chamou também para estar com ele, para ser o seu ajudante. Era Filipe, venha comigo, Filipe. E aí, então, Jesus agora já tem 3 ajudantes. Quem sabe contar até 3? 1, 2, 3. Vamos lá, quem é? André, Simão Pedro e Filipe. Como é bom ser ajudante de Jesus, não é? Ai, que legal! Palminhas para eles! Você contou uma história bem legal, bem interativa, porque as suas crianças te ajudaram a organizar o cenário e os personagens. Sabe, depois disso é bom você lembrar que é legal orar com as suas crianças. Vamos lá? Para os nossos pequeninos, basta uma oração bem curtinha. E no próximo slide você pode observar o que diz aí. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o Filho de Deus. Obrigada, eu sei disso, que legal. Pronto, gente. Aí você canta com as crianças, verifica aí a nossa revista, tem algumas sugestões de música. Por exemplo, nós sempre gostamos de sugerir 3 palavrinhas, Jesus é maravilhoso. Depois disso, senta com a meninada, pega a revistinha do aluno e você vai junto com ela, dê as orientações a cada um dos seus pequeninos e vamos lá, nossas atividades práticas que estão de maneira bem gostosa de fazer na nossa revista do aluno. Ok, pessoal? Legal? Então, pronto. Legal, né? Tudo bacana. E na próxima oportunidade, se Deus quiser, eu aguardo vocês, porque nós vamos trocar umas ideias bacanas sobre a nossa revista João Mostra Jesus como Deus. Um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor Jesus, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical. E a você também, papai, mamãe, meu irmão, minha irmã, vovô, toda a família. Todos que estão participando deste vídeo, desta videoaula, onde é um momento de capacitação do professor, daquela pessoa que vai manusear as revistas da Escola Bíblica Dominical e contar para a sua criança. Nós sabemos que esta revista ela é preparada com muito carinho,
com muito carinho, com muita oração, com muito amor, dedicação, e tudo que está aqui é tirado daqui, é retirado da palavra de Deus. À luz da Bíblia, nós fazemos as revistas da Escola Bíblica Dominical, que inclusive pode ser usada na escola dominical como numa sala de aula secular, como numa célula, como num encontro de crianças, em qualquer lugar, essa revista, ela cabe muito bem, tá? Então nós estamos iniciando mais um trimestre e com certeza o Senhor vai abençoar grande e poderosamente a tua vida. Então nós vamos agora já iniciar lendo a nossa primeira lâmina. Acompanhe conosco, professor. A nossa lição de número 1 tem por título Jesus é Deus. Encontrando o tesouro está em João capítulo 1. E guardando no coração tem e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. João 1,14. E o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus, sendo Deus, se fez homem para nos salvar. Oba, que coisa legal! E o Vamos Louvar, temos 2 corinhos maravilhosos. Eu sou de Jesus e Jesus é maravilhoso. Que bom! Acompanhou aí? Agora nós vamos fazer a leitura das nossas orientações importantes. Para o livro de João, com os temas que estudaremos nesse trimestre, sugerimos a confecção de uma grande Bíblia em forma de quadro de pregas. Coloque-a em lugar de destaque. Providencie um fichário com a aparência de Bíblia para colocar os versículos que serão usados nas lições durante o trimestre. Explique cuidadosamente o significado da palavra verbo, que está no versículo bíblico, pois esse ensino será fundamental para a compreensão do contexto geral da lição. Capriche nas providências da história, pois elas serão essenciais e farão toda a diferença na compreensão do ensino. Lembre-se, professor, que os visuais são os olhos da história e você será um instrumento de Deus para o crescimento espiritual da sua criança. E aqui vai também uma orientação muito legal para você, professor. Estamos começando o trimestre e é muito importante você, folhear a sua revista, a revista do professor, e fazer a leitura de todas essas orientações que aqui estão, que tem por título as boas-vindas a você, a apresentação da revista, o conhecendo seu aluno. Quem sabe você chegou agora como professor dessa faixa etária de 4 a 6 anos, é muito importante você não deixar de fazer essas leituras introdutórias às lições, tá? Bem como o título Como Ensinar, muito importante, à luz da faixa etária, né? E as dicas importantes. E aqui eu quero ressaltar algumas dicas porque são necessárias. Nós temos a oração e o jejum. Orar e jejuar para ensinar crianças? Sim, orar e jejuar para que o Senhor possa te iluminar, te abençoar e fazer com que as tuas palavras sejam doces como mel e que a tua criança possa se alimentar a cada dia que estiver com você, tá? E bem como leitura da palavra de Deus, não apenas a revista, bem como a leitura da Bíblia e leitura de outros livros didáticos, pedagógicos, outros livros que vão ajudar você a encontrar técnicas, metodologias, formas, ideias mais, para que você possa fazer muito melhor a sua aula. E o plano de aula é algo fundamental. E aqui eu até coloco assim: faça o planejamento da sua aula, não apenas só da história, de alguma parte individual da sua aula, mas de toda a sua aula, das boas-vindas até o amém. Planeje e você vai ver
a diferença que vai ser o desenrolar do seu dia com as suas crianças. E também as questões aqui que eu coloco muito pontual sobre as providências. É muito importante você dar tempo para as providências. Não deixe de ver quais as providências que serão para aquele dia no dia. Você precisa antecipadamente já rever isso, tá bom? Depois tem aqui outras orientações que também são importantes, tá? Então faça a leitura e você vai ver que o Senhor vai te abençoar muito mais, porque o Senhor ama aqueles que se esforçam, tá bom? Bem, a nossa orientação foi que você confeccione uma grande Bíblia em forma de quadro de pregas. Olha aí, a ideia saiu e está aqui, saiu das ideias e foi para o papel. E aqui eu quero dizer para você quais os materiais que nós utilizamos. Nós utilizamos papel cartão grosso, utilizamos papel camurça, papel dourado, emborrachado, dourado para fazer aqui esses detalhes, tá? E não se esquecendo de fazer direitinho as pregas correspondentes a cada um tema das 13 lições. Ou seja, nós temos aqui 13 degraus, tá? Cada um vai receber o seu tema. Aí quando terminar o trimestre, você vai ter a Bíblia com todos os temas colocados. Aí você poderá até fazer com as crianças uma revisão bem legal sobre toda a revista, tá? Então você faça o seu bem bonito e coloque em um lugar de destaque. Você está lembrada da revista passada que nós usamos aquele trenzinho? Ele ficava permanente na parede. Assim vai ser também este quadro de pregas em forma de Bíblia, para que a sua criança possa ir acompanhando a cada domingo os temas que estão sendo estudados, tá bom? Agora nós vamos ver como ficou o nosso versículo de hoje da nossa memorização. Vamos lá? Bem, agora é a hora da nossa memorização do versículo, aquele momento muito especial. Já parou para pensar que coisa importante é você, professor, ser alguém que vai ajudar a sua criança a memorizar a Bíblia, a palavra de Deus? Isso é algo muito importante. Então você, neste momento, tem que ter toda a atenção e procurar exatamente fazer as orientações da revista. E eu sempre digo que Deus pode te dar outras orientações que possam ser tão importantes quanto. Então, faça aquilo que você sabe que vai dar resultado para a sua criança. Então, aqui a nossa sugestão é que você encontre uma figura, uma imagem de Jesus, para que a criança possa, antes de memorizar o versículo, ela saber que todo aquele versículo vai falar de Jesus. Tá? Então você aproveita para interagir com a sua criança, conversar com ela sobre Jesus, quem sabe perguntar delas assim, o que vocês acham de Jesus? Quem gosta de Jesus? Quem ama Jesus? Então aproveite esse momento para falar de Jesus com a sua criança, dizer que Jesus ama as criancinhas, tá? Então abra um diálogo com a sua criança. Aí você então vai começar a falar sobre o versículo bíblico de hoje. Aí você vai dizer para ela, vamos ler com a professora? Vamos ler com a titia? Como você achar melhor falar com a criança? E você vai começar a dizer, vamos ler juntos. E o verbo. A sua criança com certeza não vai entender muito bem essa expressão, e o verbo. Por isso que nas nossas orientações, ela está enfatizando que você explique para a criança o que é esse verbo, o que quer dizer na Bíblia e o verbo. Não se preocupe porque ela só tem 4 anos, 5 anos, 6 anos. Essa faixa etária, a criança já começa a ter interesse em aprender novas coisas. Então, está tudo certo. Você pode usar este versículo desde que você explique para ela o que significa verbo. Então você vai dizer que verbo é o próprio Jesus, para ficar mais fácil. Esse verbo é Jesus, ou seja, ele é a palavra, ou seja, ele é a ação, ou seja, ele é a verdade. Então, este verbo é o próprio Jesus. Aí você pode repetir com ela, quem é esse verbo? Jesus.
Isso, aí então elas já vão saber que todas as vezes que elas verem essa expressão e o verbo na Bíblia, está falando de Jesus, tá? Aí continuando, e o verbo se fez carne. Você vai convidar as crianças para fazer a leitura da segunda fichinha, se fez carne. Aí você também vai parar e vai explicar para a sua criança o que quer dizer se fez carne. Quer dizer que se tornou pessoa, se tornou homem, se humanizou. Aí você vai mostrar para a criança que Jesus é o verbo de Deus que se fez homem, ok? Aí deixe isso muito claro para você então continuar na terceira frase, que diz assim: e habitou entre nós. O que é habitar? É morar, veio viver entre os homens conosco. E depois você vai fazer a leitura da referência bíblica, João 1,14. Pronto, sua criança já aprendeu, já entendeu e com certeza ela sempre vai saber que Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem para viver entre nós, para nos salvar. Ok? Que legal, né? E agora nós vamos para aquela hora super legal, a hora da historinha. Vamos lá para a nossa historinha de hoje? E quem vai nos contar a nossa história de hoje é João, este apóstolo amado de Jesus. Ele que vai nos contar a história de hoje, não só de hoje, mas de todo esse trimestre. João vai falar sobre Jesus, muitas coisas importantes sobre Jesus. E hoje, na nossa primeira história, ele vai nos falar sobre Jesus é Deus. Esse é o nosso tema, Jesus é Deus. Uau, crianças! Vamos saber por que Jesus é Deus? Aí, professor, nós falamos na orientação que você pode preparar um fichário e esse fichário vai te ajudar a contar a história à luz da Bíblia, com os versículos que aqui já estão, que são referências importantes para a tua história, tá? Então você vai dizer para a criança que Jesus é Deus. Por que Jesus é Deus? Aí você vai ler para a sua criança conforme está em João capítulo 1 e verso 2, que diz assim: ele estava no princípio com Deus. Uau! Jesus estava no princípio com Deus? Você vai dizer para sua criança essa verdade. Olha, quando Deus criou o mundo, Jesus estava com Deus. É por isso que Jesus também é Deus. É por isso que Jesus é Deus, porque ele estava no início da criação. E aí você vai de novo para o seu fichário e vai ver qual é a segunda orientação, por que Jesus é Deus. Porque está escrito em João, capítulo 1, verso 4, que a vida estava nele. Uau! A vida estava nele. Jesus estava no princípio com Deus e ele era a própria vida. Então ele deu vida às pessoas, ao menino, à menina, ao papai, à mamãe, tudo que tem vida, as plantinhas, os animais, tudo que respira e que tem vida foi criada por Deus, foi criado por Deus. Que coisa importante! Então vamos ver mais um pouquinho por que Jesus é Deus. Ele é Deus porque em João capítulo 1, verso 4 diz: e a vida era a luz dos homens. Olha aí, aí você vai mostrar para a sua criança alguma coisa, pode ser uma lanterninha, pode ser a própria lanterna do celular, que tem aquela luzinha. Seja criativo, tá? Nesse caso eu trouxe aqui, esse farolzinho, então você pode botar alguma coisa para demonstrar a luz, porque a criança, ela precisa se conectar àquilo que é do seu mundo, então ela sabe muito bem o que é uma luz. Pode até mostrar a luz da sala de aula. Então, Jesus,
Ele é a luz do mundo, diz a palavra de Deus. E vamos ver mais porque Jesus é Deus. E essa frase é muito bom você estar sempre repetindo para que a criança possa ficar bem certa que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso, Jesus é Deus. Jesus é Deus porque Ele é o Cordeiro de Deus. Olha que fofinho. E diz aqui em João capítulo 1, verso 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, então você vai mostrar para a criança que antes de Jesus era necessário matar um cordeirinho, matar uma ovelhinha, para que o sangue derramado perdoasse os pecados daquele povo, de todas as pessoas que acreditavam em Deus. Mas depois que Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz do Calvário, Ele é o Cordeiro de Deus e que perdoa todos os nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Como é gostoso nós aprendermos a palavra de Deus. E por último, nós vemos que Jesus é Deus porque Ele batiza com o Espírito Santo, conforme está escrito em João 1,33, que diz assim: Aquele sobre quem descer o Espírito, esse é que batizará com o Espírito Santo. E aqui nós temos essa pombinha, que é o símbolo do Espírito Santo. A criançada toda já conhece, porque você já estudou isso bastante sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é real, ele é verdadeiro. Você vai conversar com a criança e dizer que o Senhor Jesus, Ele deseja nos batizar com o seu Espírito Santo. Como é isso? É quando você ora. Quando você ora, você precisa pedir. Você precisa pedir para o Espírito Santo te encher, até você ser batizado com o Espírito Santo. É algo extraordinário. Crianças também podem ser batizadas com o Espírito Santo. E a sua lição vai ser uma lição muito maravilhosa. E a sua criança vai sair naquele dia entendendo muito bem que Jesus é Deus, tá bom? E eu vou ler aqui o que está na aplicação da nossa história. Crianças, vale a pena nós servirmos a um Deus poderoso. Assim, vamos falar para os nossos amiguinhos que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele se sacrificou para nos dar o seu amor e nos fazer andar na sua luz. Com isso, nós nos tornaremos crianças obedientes a Deus e aos nossos pais, quando nós realmente acreditamos que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E agora, vamos para a nossa atividade? Vamos lá, professor? A nossa sugestão de hoje para a nossa atividade extra e lembrança para a criança levar para casa é um marcador de Bíblia. E é intencional essa sugestão, porque é importante você incentivar a sua criança na leitura da Bíblia, principalmente da Bíblia, tá? E aí, então, você já disse para ela que ela pode fazer um marcador para fazer, né, a marcação de onde ela está lendo. E aí, hoje a sugestão é essa aqui, olha que gracinha. Super simples, é uma dobradura. Muito embora a revista deixa você muito à vontade para você fazer qualquer marcador de livro ou de Bíblia, tá? Que fica a critério, mas essa foi a nossa ideia e eu vou mostrar para você como fazer bem simplesinho uma dobradura super simples, tá? Aí você vai fazer, e aqui já mostrando aqui aquele marcador antigo que nós fizemos do livro de Lucas, lembra? Esse aqui é o mais tradicional, o mais usado, mas hoje nós vamos fazer um diferente, tá bom? Acompanha com a gente aí, professor. Você vai precisar de papel cartão fino, dupla face, tá? E aí, mas eu vou fazer aqui com esse papel para ficar, que já está cortadinho no tamanho. Então você vai aqui, você vai, é um quadrado, tá? Um quadrado, você vai fazer um triângulo,
Feito o triângulo, você vai fechar o triângulo. Tá bom? Fechar as pontinhas do triângulo. Aí depois que está aqui o segredinho, tá? Você abre um pouquinho. Você vai fechar essa parte aqui para frente, assim. Ó, você vai fechar para frente. Você vai voltar aqui as pontas do triângulo, vai colocá-los aqui dentro, tá? Como se fosse um barquinho. Você vai colocar aqui dentro. E esta ponta você vai fechar também para completar e ficar um triângulo menorzinho, que é justamente esse formato aqui, ó, que vai ficar, tá bom? Aí você vai trabalhar, você vai pegar o pincel, faz os olhinhos, a boquinha, pode criar outras carinhas que você quiser. Ok, professor, esperamos que você tenha gostado das nossas orientações, das nossas sugestões e aplique-se em fazer também, para que a sua aula seja uma bênção, tá bom? E aguardamos você na próxima videoaula. Deus te abençoe e até lá! A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula. E dessa vez iniciando um novo trimestre. Olha que coisa boa! Estaremos estudando o livro de João na nossa revista de juniores, que tem como tema Jesus, relatos do livro de João. E vamos à nossa primeira lição, que traz como tema Jesus é Deus. E o nosso texto bíblico está em João, capítulo 1. O objetivo da nossa lição: entender que Jesus é Deus, que se tornou um ser humano e habitou entre nós, para que fôssemos salvos por intermédio dele. E a nossa aplicação diz assim: crianças, vocês devem ter certeza de que Jesus é Deus. Ele se tornou um ser humano e habitou entre nós, para que fôssemos salvos por intermédio dele. Jesus é Deus Filho, o Verbo, ou seja, a palavra que traz a vida e a mensagem de Deus para toda a humanidade. E tudo o que Jesus nos disse revela os pensamentos e os sentimentos de Deus. Nossas orientações importantes. Faça uma breve apresentação sobre o livro de João, que estudaremos neste trimestre. Enfatize que este evangelho apresenta Jesus como Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Você pode usar caixas de papelão para apresentar os 4 evangelhos, que têm a incumbência de revelar as boas novas de salvação por meio do Messias, Filho de Deus. Prepare um cartaz para explicar sobre o único Deus em 3 pessoas distintas, a Trindade. E use um ovo cozido. No Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, diz assim: o Evangelho de João é o 4º e último evangelho da Bíblia. Apresenta Jesus como Filho de Deus, a Palavra de Deus, que sempre existiu desde a eternidade. Tornou-se um ser humano para nos revelar o grande amor e a verdade de Deus. O Evangelho de João não apresenta a vida de Jesus cronologicamente, mas visa mostrar que Jesus é Deus, totalmente Deus e totalmente homem. O livro traz o Evangelho, ou seja, as boas novas sobre Jesus, que apresenta muitos milagres e sinais que o Messias realizou durante cerca de 3 anos. A Bíblia diz que Jesus é a palavra. O próprio Jesus é a mensagem de Deus para toda a humanidade. E tudo o que Jesus falou revela os pensamentos e os sentimentos de Deus. Tópicos da lição de número 1. Primeiro, Jesus é a palavra de Deus. Segundo, João Batista anuncia a chegada de Jesus. Terceiro, os primeiros discípulos. E por último, a nossa aplicação. Muito bem, e como sugerido na nossa revista, vamos utilizar um ovo cozido, para apresentar aos alunos e explicar sobre a Trindade. Então nós temos aqui um ovo com a casca,
mas também temos um ovo cozido, cortado ao meio para mostrar que ele também tem a clara e tem a gema. Os três juntos, casca, clara e gema, formam o ovo. E assim vamos explicar para as nossas crianças a Trindade, sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas também nós podemos usar, né? Aqui eu trouxe um abacate. Um abacate também, da mesma forma. Ele tem a sua casca, ele tem aqui a polpa e ele tem aqui a sua semente, né? Ou caroço. E assim nós podemos apresentar aos alunos que da mesma forma o abacate ele é 3 em 1. Ele tem a casca, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma um abacate. Também nesse tópico nós temos a incumbência de explicar que Jesus é a palavra revelada de Deus. De Gênesis e Apocalipse fala que Jesus é a palavra. E nós podemos ler o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13. Você vai ler direto da Bíblia para os seus alunos, que diz assim: a sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a palavra de Deus. Que coisa tremenda, né? Então, é mais um dos objetivos deste tópico 1, apresentar Jesus como a palavra. Jesus é Deus, ele é a palavra de Deus que se tornou um ser humano. E agora, no tópico 2, nós iremos falar sobre João Batista, que anuncia a chegada de Jesus. Nessa parte, iremos falar que Jesus, ele é a luz que trouxe a claridade para as trevas. As trevas escondiam o quê? O pecado. Então, nós temos essa lâmpada que nós podemos escrever esta frase: Jesus veio como uma luz para iluminar as trevas do pecado. Então, isso precisa ficar bem fixado, né, na mente das nossas crianças, dos nossos alunos. Por isso aqui nossa decoração, ela tem lâmpadas que nós usamos no Natal. Então, serve também para mostrar às crianças que Jesus é luz. E aqui nós temos também um outro visual que você pode fazer para decorar a sala, né? E aqui, em forma de lâmpada, a frase principal desse tópico: Jesus veio como uma luz para clarear as trevas e os pecados que estavam escondidos. Na nossa lição também é pedido que se faça um cartaz para explicar sobre a Trindade. Então nós temos primeiro a palavra Deus único, mas revelado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é muito importante que as crianças possam entender que Deus, ele é único, é um único Deus, não são 3 deuses, mas sim um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, um Deus único, revelado em 3 pessoas distintas. Preparando o material. Recursos didáticos. Figura 1.1, João. Figura 1.2, João Batista. Figura 1.3, Jesus. E figura 1.4, discípulos. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Imprima as figuras, recorte e plastifique as figuras. Então, vamos ver as figuras. Figura 1.1, né, João, que escreveu o livro de João. Figura 1.2, que é João Batista, aquele que batizou Jesus. 1.3, Jesus. E F1.4, que são os discípulos. Sugestão para 7 a 8 anos e 9 a 11 anos. Providenciar outros materiais: Bíblia grande, cartaz com a palavra luz, coração com a frase sem Deus e coração com a frase filhos de Deus, uma placa com as palavras grifadas no texto, um ovo cozido para demonstrar a Trindade, as palavras graça, amor, verdade, que podem ser tirados de dentro de uma caixa de presente para mostrar aos alunos. Prepare os livros feitos com caixas conforme solicitado para Você Sabia. Apresente as figuras no flanelógrafo e escreva os seus respectivos nomes para que os alunos entendam
quem era João, o apóstolo, e quem era João Batista. Muito bem, então nós temos outros materiais para preparar. Um coração com a palavra sem Deus, né? Esse coração ele está cinza, para mostrar como é a pessoa sem Deus, né? E no verso, você também pode aproveitar para até ficar mais forte o seu recurso. Aí você pode colar o outro coração, né? Vermelho, escrito Filho de Deus. Filho de Deus, filhos de Deus, são aqueles que recebem Jesus no seu coração. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e seu único Senhor. Então, essas pessoas, eles são feitos filhos de Deus, conforme a palavra e conforme João 1. Também é sugerido usarmos uma caixa de presente e tirar palavras referente à nossa lição. Graça, amor e verdade. Tá bom? Então, você pode fazer ou comprar uma caixa. Você pode forrar uma que você já tenha, ou você pode comprar, ou você pode fazer de emborrachado, né? Então, com o material que você tem. No caso, essa caixa, eu já comprei ela dessa forma, com os corações, e eu fiz o coração na impressora doméstica, recortei e colei, né? Para dar mais, vamos dizer assim, sentido àquilo que nós queremos falar, que é sobre Jesus. Então, um coração sorrindo é muito importante. E aí nós tiramos as palavrinhas, né, que você pode fazer também na impressora doméstica, colar o palitinho de picolé com uma fita adesiva, tá bom? Que não machuque e você possa retirar quando não for mais necessário usar, tá bom? Conforme a nossa sugestão, você também pode preparar caixas com os 4 evangelhos, né? Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, para que os alunos vejam que existem 4 evangelhos que falam sobre Jesus. Então, é importante termos as caixas com seus nomezinhos específicos, né? E termos em cima da nossa mesa um livro com a palavra João. Outra coisa muito importante é você ter uma Bíblia, né? A Bíblia das crianças, né? É uma Bíblia que tem toda a palavra de Deus aqui. Ela é explicada, né? Ela tem ilustrações bem legais. Você pode usar a Bíblia que você tem. E você pode também usar uma Bíblia grande, de papelão, com a palavra Bíblia Sagrada, para que os alunos eles possam entender que essa é uma história retirada da Bíblia, a palavra de Deus. E enfatizar que Jesus é a palavra de Deus que se tornou ser humano. E agora vamos confeccionar o nosso visual do versículo? Olha só que lindo, uma Bíblia ou um livro, né, aberto, que você vai escrever a seguinte frase do versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João 1,14. Ah, olha só, olha o meu visual. Eu fiz como? Eu fiz impresso, né? Essa parte eu fiz na gráfica, não foi na impressora doméstica. Eu fiz a parte de dentro do livro e a parte de fora eu colei um emborrachado daqueles que tem pelinhos, né? Chamado atoalhado, acarpetado, né? Depende da região. Então também colei aqui a parte da referência, né? Colei em destaque no azul, para que nós possamos ensinar aos nossos alunos e eles possam aprender. Então é uma boa ideia para que você possa fazer, escrever num livro, né, ou numa Bíblia, e mostrar que Jesus, ele veio a este mundo como carne, cheio de graça e de verdade, e trouxe para nós as revelações
do coração de Deus. Que coisa tremenda, não é mesmo? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, dessas dicas, para que a sua aula possa ser algo extraordinário, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.